Ok, maravilha. Mais uma vez, boa noite, pessoal. Começamos a gravação aqui. Então, hoje vamos falar sobre uma das estratégias que eu acredito que é uma das melhores que existe de ganhar dinheiro com os robôs da Pionex, tá? Então, na tela que mostrava para vocês, vou mostrar aqui por causa da gravação. A gente estava falando sobre os robôs na Pionex, como eles ganham, tá? Em que tipo de onde vêm os ganhos dos robôs, na verdade, que um é ganho das operações, né, que é compra e venda, e outra também é o ganho da valorização da moeda no mercado, tá? Quando a gente tem esses ganhos, é super importante que a gente tenha um tipo de plano, né, um tipo de estratégia para a gente se orientar e saber e seguir essa estratégia para não ficar perdido. O que vou fazer e tudo mais, tá? Mais uma vez, vou falar que isso é um exemplo, tá? É uma sugestão que ninguém é obrigado de seguir, nem de gostar, cada um pode fazer a sua própria, né? Criar a sua própria estratégia. Mas é um jeito bem interessante, na minha opinião, para mostrar o que a gente pode fazer com os ganhos dos robôs, tá? Então, qualquer que é a estratégia perfeita, eu gosto de palavras fortes, vocês sabem disso, não é a perfeita, tá? Porque nenhuma coisa é perfeita, mas pode ser numa situação específica perfeita mesmo. Eu acredito que é bem robusta e bem interessante, tá? Então, vamos lá. Nós temos robôs em andamento, certo? Esse aqui que eu mostrei daqui a pouco. Esses aqui são robôs em andamento, tá? Não são fechados. Vocês podem ver que tudo aqui é ao vivo, a moeda se mexe e tudo mais. Então, quando a gente tem esses robôs aqui, numa certa frequência decidida por vocês, né? A gente pode tirar o lucro do robô. Podemos tirar uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, tanto faz. Esse dinheiro aqui, que é, na verdade, o lucro das operações, ele entra na nossa carteira, aqui no Pionex, então ele é disponível para a gente fazer com ele o que a gente quer, tá? Mas existe a outra situação. Quando o robô precisa ser fechado, e quando ele precisa ser fechado, e quando a moeda, que custa agora, no caso, US$ 42, sobe em cima de US$ 60, o robô vai parar as operações, mas ele tem que ser fechado manualmente. Então, quando a gente fecha esse robô aqui, na nossa carteira, o que vai? Tá? Não vai mais o lucro, não. Vai o investimento, que no caso é US$ 500 aqui, tá? Mais esse lucro aqui, que já fui tirando, se vocês tiram todos os dias ou todas as semanas, vai constar lá na sua carteira. Então, o que é importante aqui entender é que esse investimento de US$ 500, ele vai voltar para a sua carteira junto com os lucros, quando você fecha o robô, certo? Agora, para sua contabilidade e para não misturar capital com lucro, o que a gente faz? O ideal seria, você fechou o robô agora, tá? Seria mais adequado se eu quero fechar, mesmo que ele não subiu aqui na 3, né? Em cima de 3, ele está 1,8, não subiu em cima de 3, eu posso fechar. Por quê? Porque eu não perdi nada na valorização da moeda, exatamente em contrário, eu ganhei aqui, e aqui nas operações eu também ganhei. Então, meu ganho em total é US$ 180. Então, se eu quero, eu posso fechar sim esse robô agora e vou ter só ganho, tá? O que vai acontecer com isso? US$ 500 vai na minha carteira, junto com US$ 180, tá? O que vou fazer eu nesse caso, tá? Olha só, o que vou fazer? Após fechamento de um robô, eu vou reinvestir o capital
e deixar só o lucro disponível, tá? Mas isso eu vou fazer no mesmo momento ou no mesmo dia. Por quê? Porque senão eu posso esquecer. Claro que se você está acostumado de tirar notas, de fazer outro tipo de planejamento, também pode, não tem problema. Mas para mim é mais fácil, eu fecho o Urubu, certo? Ele vai, nesse caso, com US$ 680 na minha carteira, tá? Eu vou aqui na Trade e vou criar outro Urubu só com capital que é US$ 500 e vou deixar meu lucro lá na carteira, tá? Para eu não esquecer e para mais importante, para não deixar dinheiro parado, tá? Seu capital, ele está lá no Pionex para ganhar para você todos os dias. Se você faz isso, fecha o Murubo e deixa lá por dias na sua carteira, seu capital que estava, você designou seu capital para ganhar dinheiro para você, ele vai ficar lá parado fazendo absolutamente nada, né? E isso aqui não é bom, óbvio. O dinheiro gosta de velocidade, não é, Rafa? Enfim, isso foi nossa lema em vários negócios com o Rafa, e por isso eu chamei Ferrari aqui. Mas, enfim, eu vou então voltar o meu capital de US$ 500 num outro Urubu, que vou abrir no mesmo dia. Pode ser com a mesma moeda, pode ser com outra moeda, isso já é outro tipo de análise que a gente considera, e vou deixar meu lucro lá separado, tá? Agora, o que eu vou fazer com esse lucro? Olha só, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou investir, peraí, vou compartilhar aqui. Eu vou investir 30% do meu lucro em Bitcoin e Ethereum todo mês. Ou seja, eu vou acumulando meu lucro. Cada 30 dias eu vou decidir qual é a data. Seria dia 1º, seria dia 30, seria dia 2, tanto faz. Mas aí todo mês, uma vez por mês, ok? Eu vou contar 30 dias todo mês. Essa vai ser a minha data designada. Não importa qual é, todo mundo pode decidir a sua própria. Então, o que acontece? Aí eu vou ver todo o lucro acumulado depois desses 30 dias, certo? Então, desse lucro eu vou calcular 30%, vou tirar do Pionex, tá? Vou mandar ou diretamente para Nexo, o Bitcoin e Ethereum, ou se os valores são pequenos, posso mandar para Binance para continuar acumulando, mas de qualquer forma, eu vou investir 30% do meu lucro do Pionex todos os meses numa data predeterminada em Bitcoin e Ethereum. Por que eu vou fazer isso? Porque qualquer outra moeda que a gente sugere, que é na carteira a longo prazo, que é no Nanocoins e tudo mais, são moedas muito bem fundamentadas, mas elas não podem ser comparadas com a base. Bitcoin e Ethereum é a base de tudo. Sem Bitcoin, não tem cripto. Sem Ethereum, não tem cripto. Quem sabe daqui a 20, 30 anos as coisas mudam. Para Bitcoin nunca vai mudar, porque foi moeda número 1. Para Ethereum, quem sabe, pode ser que muda, mas vai demorar muita coisa, já que a gente nem chegou na versão 2.0 ela, que vai fazer uma coisa que ninguém nunca no mercado fez, né? Então, Bitcoin e Ethereum, para mim, são as principais. Eu vou botar 30% do meu lucro no Bitcoin e Ethereum todo mês, para sempre, ok? Agora, os outros 70%, eu falei aqui, ó, usar no seu dia a dia ou outras operações financeiras que não envolvem cripto. Olha só, pode parecer interessante aqui, né? Porque você sabe que eu sou bullish no cripto, tipo assim, se não sou a pessoa mais bullish do mundo. Não, claro que não sou, tem pessoas que são mais, mas de qualquer forma, olha só. O que acontece aqui? Seu capital designado lá no Pionex, ele tem que ganhar para você dinheiro. Esse dinheiro, aqui no caso de Bitcoin e Ethereum, você já investiu em cripto, nas moedas mais fundamentais, mais antigas, né, que vai
ficar no mercado praticamente para sempre, é o que a gente acha. Por que não investir, então, esse 70% em outro cripto? Porque você precisa ter vida e porque a gente não pode, do jeito nenhum, a gente não pode fazer previsões do mercado ou de qualquer que seja outra moeda, tá? Então, olha só, uma sugestão aqui. A gente vai por baixo aqui, olha exemplo de lucro, tá? Vamos supor que a gente bota aqui um investimento de $10.000. Isso é exemplo. Com um lucro de 15% por mês, só 15%, quem opera os robôs já faz tempo e quem opera os robôs do jeito correto, sem deixar o dinheiro lá parado, ou fazer bagunça, ou abrir com a mesma moeda 5 robôs, que já tinha esses casos, e coisa assim, quem opera os robôs do jeito que a gente ensina, do jeito que a gente ajuda e coisa assim, não tem como não ter menos de 15% por mês. Isso seria mínimo de mínimo de mínimo. Vocês sabem que eu tenho muito mais, tá? Então, 15 seria, tipo assim, você não pode cair menos de 15% por mês. Por isso eu dei esse exemplo. Então, o que acontece aqui? Olha só. Você, na $10.000, você vai ter 1.500 total de lucro, tá? Agora, investindo 30%, né? Isso são $500 em Bitcoin e Ethereum, você separa, deixa lá para sua aposentadoria, tá? Aí você vai ter $1.000 por mês. O que é $1.000? Mais ou menos R$ 5.500 por mês. Isso é o mínimo que o Pionex pode fazer para você, tá? O mínimo, tá? Então, eu acho que depende da renda de cada um, depende do estilo de vida de cada um. Para alguém pode ser muito dinheiro, para alguém pode ser muito pouco dinheiro, mas para quem é pouco dinheiro, ele não vai ter investimento de 10 mil, ele vai ter de $50.000, ou $100.000 ou mais, certo? Mas o que é importante aqui é a porcentagem, tá? Tanto faz qual é o tamanho de investimento, é a porcentagem que a gente calcula. Pode, Rafa, por favor. Boa noite, Bento. Tudo bem? Tudo bom, pessoal? Tudo certo. Essa conta que tu está fazendo seria 15% só com os lucros realizados ali dentro do grid, fora a variação do preço. Ou seja, mesmo que o preço da moeda caia, digamos assim, eu tenho 10 robôs e o preço naquele momento ele está numa queda momentânea, mas o que já realizou de lucro é o que tu está contando nessa estimativa aí, certo? Não, na verdade, eu estou contando a porcentagem que ela entra na sua carteira como lucro, não essa que fica nos robôs. Porque isso aqui, por exemplo, deixa eu voltar à tela dos robôs, só um segundo. Pois é, porque a gente tem dois lucros, na verdade. O do Exato. grid, né? Que é o Sim, realized profit ali, e o sim, unrealized, que é a oscilação do preço. Daí, aquilo ali só sim. realiza quando eu fechar o robô, né? Exatamente, justamente. Então, por isso eu estou falando que o que acontece aqui, olha só, nesse robô pegando, ele tem os dois lucros aqui, né? Ele ganhou nas operações 113 e aqui 66. Só que, para me pegar o conjunto desse aqui, que é 181, eu preciso fechar o robô, né? Porque o único lucro que vai entrando na minha carteira, que entrou na minha carteira até agora, que eu considero com lucro dentro desses 15% que estou falando, é esse aqui. Perfeito, era isso mesmo que eu Não, não é esse aqui. Isso você Exato, vai ter no momento quando você fecha o robô, exato. tá? Ou seja, mesmo porque a moeda ela vai oscilando, mesmo que no momento, mesmo que hoje, por exemplo, ali na moeda de cima ali, ó, tá 11% de baixa em relação ao preço de entrada, mas tu já tem $70, já, quase $70 já realizado, ou seja, tu já ganhou mais de Sim, 10%. uhum. É Uhum. isso, é isso. Na Show. verdade, aqui, já que ela desvalorizou $11, o que eu considero como lucro efetivo para fazer esse tipo de distribuição são esses 69 só. Esses aqui. Sim, porque o resto tu vai deixar rolando, né?
pode Isso, sacar esse 69, comprar outra moeda, fazer o que tu quiser, e esses exato. $500 vai continuar rodando e daqui a pouco vai ter mais 50, mais $70, enfim. Exato, exato. Essa operação aqui, ela não vai fechar até quando, né? Até quando, para mim, esses 43 não viram em cima de 60. Nesse caso, eu vou ter aqui todo o ganho da moeda no mercado, né? E também todo o ganho que ele vai conseguir de fazer nas operações que ele está fazendo todos os dias. Ou seja, tu vai fechar esse robô só quando ele ficar acima do teu range ali, que tu Exato, estipulou. Aí tu exato. vai fechar e obviamente vai estar com lucro, inclusive no preço da moeda, provavelmente. E aí tu abre um outro com um novo range de acordo com o preço momentâneo, certo? Sim, ou na outra moeda, Ou em outra moeda, porque sim. isso, Perfeito. exatamente. Show de bola. Mas o que foi importante que você falou, e eu acho que é super importante, e por isso eu comecei dessa forma explicando os robôs, é que a gente considera o lucro se o robô não é fechado, porque se ele é fechado, ele ganhou tudo. Ele ganhou e no mercado e ele ganhou nas operações, né? Ele subiu das 60. Mas eu não estou falando dessa situação. Nesses 30 dias, se você fecha um robô, pode fechar. Mas aí tem que ser uma situação assim. Se você não quer esperar, você já ganhou nas duas de qualquer forma, né? Eu vou deixar por quê? Porque esse aqui é meu capital que eu vou usar para ganhar sem parar. Eu não quero 36%, eu quero 50%, eu quero 70%. Olha o range dele, ele não está nem na metade. Ele vai ganhar 50% para mim quando sobe em cima de 3%. Isso só na valorização do mercado. Aqui ele vai me dar triplo disso. Sim. Concordo? Mas o que acontece? O que é importante é que esse lucro que a gente está falando para separar é daqui e não daqui. Daqui é quando a gente fecha o robô. Claro que se você fechou o robô dentro de 30 dias, então você vai aproveitar isso como lucro também, né? Mas aí você vai reinvestir 500 e ficar com tudo isso aqui para fazer isso que eu estava explicando em termos de distribuição e uso do lucro, Isso é muito tá? poderoso, né? É muito melhor que qualquer day trade aí que o cara vai tentar fazer em qualquer outro mercado, inclusive. Sem dúvida, sem Tá? dúvida. Day trading, você sabe, o problema lá é stop loss, e aqui não tem stop loss. Então, se a gente faz do jeito correto um low range aqui, suficiente para nunca sair embaixo de 0,6, esse robô nunca vai parar de produzir. Só quando sobe aqui. Mas aí é com todo o lucro do mundo, né? Planejado para ele, né? Tá bom, pessoal? Maravilha. Ok. Enfim, essa é a minha estratégia que eu queria compartilhar com vocês. Temos mais um assunto para discutir, mas antes de tudo, vou aceitar perguntas. Se alguém não entendeu, Rodrigo e Evandro. Fala, Evandro. Boa noite a todos. Sim. Papai, eu tenho duas perguntas. A primeira é a continuação do que acho que foi Rafael, né, que perguntou. Você pode mostrar aquele robô que está lá com a Luna, né, que está com o valor da moeda negativo, só para eu poder fazer a pergunta, por Sim. gentileza? No caso aqui, vai que você decida, né, no caso de Luna, né, decida parar o robô nessa situação aí, né? Uhum. Você receberia os $500 que você investiu e o lucro 69 menos 10, menos 11, Exato, exato. Por isso lá em cima te mostra 59. É isso aí. 59. Ok. É isso É o que, aí. é o que receberia. Pronto. Tirou a Sim, dúvida. se você fecha o bordo dessa forma. Ok, beleza, ótimo. A segunda pergunta é o seguinte: tem a ver com a estratégia que você mencionou, né? Os 30%. Que aí já é um pouco da minha experiência, que eu não tenho tanto em fazer a transferência de moeda, né? De uma rede para outra. No caso aí, aqueles 30% que você falou, não, aí utiliza para comprar o Bitcoin, Ethereum, certo. Você disse transferir
ou para a Binance, né, por exemplo, ou então para o Nexus, né? Eu poderia transferir o SDT para o Nexus e lá comprar o Bitcoin? Ou eu fiquei sem entender. Não, com toda certeza. De qualquer forma, o que vai sair do Pionex vai ser dólar Tether, tá? Então, tanto faz se você manda esse dólar Tether para comprar Bitcoin e Ethereum na Binance, ou então você manda o dólar Tether para Nexo e com esse dólar você compra dentro de Nexo o Bitcoin ou Ethereum e Ethereum. É sua decisão. Vai depender de uma coisa específica aqui. Isso é interessante. Essa pergunta é interessante porque o que acontece, pessoal? Infelizmente, até agora, Nexo não suporta outra rede, se não for a rede original da moeda, né? Então, tipo, a gente paga só $1 para mandar dólares da Pionex para a Binance via Tron, mas no Nexo isso não é possível ainda, né? Então, você tem que mandar Ethereum via a rede da Ethereum, que é caro, e Bitcoin via a rede do Bitcoin, que também é mais barato, mas também não é $1, né? Então, porém, de qualquer forma, mesmo se você manda para a Binance, já que o nexo é o problema e não o que envia, se você depois da Binance manda para Nexo, vai dar na mesma, né? Então, você tem que decidir onde você quer receber, pagando taxas menores, mas também considerando que Binance paga menos de 1% por ano na Bitcoin e na Ethereum, e Nexo paga 7% por ano. Então, vocês têm que fazer cálculos para entender qual que seria a ideia, né? Vocês podem, tipo, separar, acumular, vamos dizer, $5.000 na Pionex, mandem uma vez para Nexo, aí compensa. Ou então usar uma outra coisa, comprar no Pionex Ripple, por exemplo, e mandar porque Nexo tem Ripple, e aí que a taxa é bem melhor. Mas isso já é outro assunto que é operacional, que a gente vai falar outra vez, tá? Podemos esclarecer essas coisas, porque esses são detalhes técnicos já de transmissão da moeda fora do Pionex. Eu gostaria de a gente focar na solução que eu apresentei. Se vocês têm dúvidas, outras sugestões, perguntas, né, para discutir isso mesmo, tá? Tá bom, Evandro? Perfeito, perfeito. Ok. Rodrigo, por favor, pode falar. Ô, Ben, não, tá tudo certo. Eu tô compreendido. Muito obrigado. Não, porque você, só para você saber que quando você aperta a mão, é para mim te dar a palavra, por isso eu estou te perguntando. Ah, aperta aqui essa mão daqui. É isso, essa mãozinha lá Ah, embaixo. sem Aí querer, cara. eu pensei que você quer falar uma coisa. Tá bom, Obrigado, meu amigo. pessoal. Obrigado. Tá certo. Então é isso. Se alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta sobre a estratégia, gostaria de saber. Se não, então vamos terminar a gravação e falar sobre outro assunto. Aistar, pode falar, amigão. Ben, Sim. tem custo os robôs aí? Como é que funciona para operar? Ou pagar o robô ou a plataforma? Não, o robô é gratuito, mas, de novo, isso é outro assunto que já é sobre o Pioneer robôs. Eu tenho um vídeo gravado especificamente sobre isso, mas dá para falar no grupo, dá para falar no privado também sobre esse assunto, mas, assim, falando na cara mesmo, os robôs são grátis. Única coisa que você paga é 0,05% para o Pionex cobra na operações, tá? Que é mais barato do que Binance, porque Binance cobra que é mais barato ainda, ou seja, a gente considerar a Binance a corretora mais barata do mundo, porque ela cobra 0,075% na operação.
O Pionex, na verdade, cobra menos ainda, né? 0,05% por operação. Isso vai ser descontado do seu lucro automaticamente. Não tem outro custo, não tem mensalidade, não tem nada, ele é grátis, tá? Obrigado, Ben. Sua mentoria tá ótima, cara. Obrigado mesmo. Obrigado. Ok, pessoal, vamos fechar por aqui, então, a gravação e a gente continua com outro assunto que eu acho interessante. Só me dá um segundo para fechar aqui.